Chamusca, portador não merece pancada. Eu tenho um programa que é do Ceará e coloco o ouvinte no ar. Aí disse, faz uma pergunta lá, o Chamusca. Por que é que ele não joga com 2 volantes e com 2 meias? E o Magno Alves está descartado do time dele? A pergunta do torcedor, Chamusca. Quando a gente joga por exemplo, em várias situações, já aconteceu de eu jogar com 2 volantes e 2 meias nessa competição. A gente já alternou. Alguns jogos a gente jogou com 3 atacantes, outros a gente jogou com 3 volantes, 1 meia e 2 atacantes. Então, na verdade, qualquer nomenclatura que a gente possa usar, e quando jogava os 2 volantes, que pode ser Raul Ken ou Richardson e Raul, e joga Cafu, por exemplo, joga Lima, joga Elton e joga Lele, aí são 2 meias e 2 atacantes que estão jogando. O importante, na verdade, é você ter bem definido quem vai ocupar qual espaço durante o jogo, em que condição, atacando e defendendo, o time está bem organizado, e essa nomenclatura para nós não interessa muito. Então, às vezes, a gente pode sim, já utilizou. No momento agora, a gente entende que é um jogo onde a gente precisa ter uns jogadores de mais profundidade pelo lado do campo, pela característica do jogo. E a gente trabalhou com o Carvalho, trabalhou um pouquinho com o Lelê, para que a gente tenha essa profundidade. Mas em algum momento a gente já utilizou, inclusive quando eu cheguei eu utilizei Ricardinho e Pedro Ken com os 2 volantes, e aí jogava Magno com o Roberto na frente. Então já foi utilizado todos os tipos de formação e o time está treinado para usar qualquer uma dessas formações. E o mais importante, além dessa nomenclatura de 2 meias, 2 atacantes, 2 volantes, é os conceitos, o entendimento e o raciocínio das ações de jogo, com isso e sem a bola. E o Magno Alves? O Magno, essa semana, sentiu um desconforto, né, muscular. Inclusive, ficou 2 dias fora, hoje voltou, fez um treinamento leve. Não tem nenhum jogador que esteja dentro do grupo, não é só o Magno, que esteja descartado. Se o jogador estivesse descartado, ele não estaria mais aqui no grupo. Agora, a gente tem uma análise permanente aqui de performance de todos os jogadores, e quando a gente entender em uma situação de jogo que vai ser interessante entrar com o Magno, a gente vai colocar sem problema nenhum, mas a gente precisa ter esse entendimento. E o que às vezes nos chama um pouco a atenção é de que quando se tem uma sequência de resultados de vitória, ninguém questiona quem está de fora. Empatou um jogo, já começa a se questionar quem não estava jogando. Eu gostaria de ser questionado quando ganhasse os jogos. Infelizmente isso acontece muito pouco, porque a análise é muito feita em cima de resultado, e precisa se analisar o contexto e a performance geral, não só o resultado final do jogo. Tira uma dúvida aqui. Em relação ao Ceará, ele passou para as quartas de finais da Copa Fares Lopes, né? E o que a gente sabe é que o Ceará tem um interesse do título dessa competição. Você pretende assumir o time nessa reta final da Copa Fares Lopes? Você poderia responder, Chamusca? Não vou assumir o time, porque o planejamento foi feito. Inclusive, em um dos jogos eu assumi no banco de reserva. Isso que fique bem claro. Todas as escalações, todas elas, em todos os jogos que nós fizemos, foram 3 jogos, né, que nós fizemos, foram 4 na verdade, né, foram 3 jogos em casa e um jogo fora contra o Icasa. A gente senta, a gente monta a equipe, a gente define a estrutura tática, eu passo pro Dadá, para que ele possa ter a oportunidade também de trabalhar um pouquinho no campo com os jogadores. Inclusive a gente define as substituições que são planejadas durante o jogo. Todos os 3 jogos em casa eu assisti ao vivo, os 2 que tiveram no PV e o do Castelão também. Então, esse é uma competição onde eu trabalho ativamente com os auxiliares. Mas no campo, na beira do campo, não. E não pretendo ir para a beira do campo, independente do adversário que vai enfrentar. E nós vamos continuar utilizando, claro, e sempre foi o planejamento desde o início, a competição como um laboratório para a gente observar os nossos jogadores. Uma situação muito interessante de dar ritmo àqueles que não estão jogando. E por que não buscar o título da competição? Até porque toda competição que você entra com o intuito de vencer. E a gente não pode abrir mão disso. Agora, a gente não pode atropelar as prioridades.
As prioridades para nós nessa competição, já que ela não nos dá vaga, não nos dá nada, porque a gente está muito tranquilo em relação a isso. São as duas prioridades que eu falei. Agora vamos colocar, agora na próxima fase, como a gente tentou fazer em todos os jogos, respeitando o nosso calendário, a melhor equipe para fazer os próximos jogos. O assessor já confirmou com a gente que o tempo terminou. Você me concede só mais uma pergunta, porque Tá, acabou pode ser. todo mundo ao vivo, eu não fiz. Eu queria saber do Maicon Leite. A gente sabe que clinicamente ele está bem, fisicamente também, e que você já falou da condição técnica dele, mas quem gosta de futebol sabe da condição técnica do Maicon Leite. Mas como é, Chamusca, que você o recebeu esses dias? Como é que você percebeu o momento desse jogador que veio? Foi com o último reforço do Ceará para a O jogador chegou numa boa condição em relação à parte física, em relação à parte técnica, à parte tática, também porque ele vinha treinando. Inclusive eu conversei com os profissionais do Bahia, eu tenho um acesso muito bom, trabalhei muito tempo lá, tanto o Preto, como o Preto foi meu atleta, né, Preto Casagrande, o auxiliar direto do Preto hoje, o Maurício Cupertino, é meu colega de curso de CBF, me passaram as informações em relação à questão tática, a questão técnica do jogador. Estava treinando, estava em atividades normais, estava tendo poucas oportunidades, tinham outros jogadores lá que eles estavam priorizando na equipe, e a condição que ele chega é uma condição boa, tanto que ele já vai para o jogo e vai ser uma opção e pode entrar durante o jogo. O jogador chegou muito motivado, porque ele sabe que nós estamos há 2 meses e meio de terminar a temporada e ele precisa de fazer um término de temporada onde ele possa inclusive buscar um mercado para a próxima temporada e vir jogar no clube com a grandeza do Ceará, com essa história, com a força que tem de torcida. Um jogador como ele, que jogou em grandes clubes, vem com a motivação muito grande, e isso encaixou muito bem com os jogadores, com o grupo, e eu tenho certeza que a tendência é só ele cada vez mais evoluir dentro dos trabalhos. Uma semana, 4, 5 dias de treino é muito pouco para a gente poder fazer uma análise definitiva, mas o que dá para perceber é que o jogador está numa boa condição e tem tudo pela sua experiência, pela sua qualidade. Jogador muito rápido, de velocidade, tem tudo para poder nos ajudar.